Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 9. Amém? Diz a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, e quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém. Pode se assentar, irmãos. Meus amados, o texto que nós acabamos de ler, ele narra o fato de que Jesus vinha da Galileia e estava em direção a Jerusalém. E ali em Jerusalém estava ocorrendo uma festa. Nós não sabemos que festa exatamente, mas provavelmente a festa dos tabernáculos, ou da Páscoa, ou do Pentecostes, enfim, uma das festas dos judeus. E Jesus então se direcionou para Jerusalém. E ao ir a Jerusalém, ele entrou por uma porta chamada Porta das Ovelhas, uma das 12 portas da cidade. E não é por acaso que Jesus entrou pela Porta das Ovelhas. Essa Porta das Ovelhas era a porta por onde entravam os animais que haveriam de ser sacrificados no templo. E ali bem perto dessa porta, a Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, que em hebraico significa casa de misericórdia. E a palavra do Senhor nos diz que nesse lugar havia 5 pavilhões, cheio de pessoas enfermas, aleijados, coxos, cegos. Várias pessoas com enfermidades se encontravam naquele lugar, porque havia uma crença nesse tempo. As pessoas acreditavam que de tempo em tempo um anjo vinha até aquele local e movia as águas desse tanque. E quando as águas se moviam por esse anjo, qualquer pessoa o primeiro que entrasse na água, ficaria curado de qualquer doença. E eu fico imaginando 5 pavilhões, cheio de pessoas com enfermidades, provavelmente olhando o tempo todo para aquela água, para perceber esse movimento das águas, e para buscar entrar primeiro, porque dentre tantas pessoas, quem seria aquele que entraria primeiro naquela água para ficar curado? E Jesus vai a Jerusalém, entra por essa porta e vai para esse lugar aonde estão, como diz no próprio texto, no capítulo 2, uma multidão de pessoas, uma multidão de enfermos, todos ali
olhando para aquela água, esperando um movimento daquelas águas, para tentar ser o primeiro a entrar nessa água e sair dali curado. Só que de tantas pessoas que se encontravam nesse lugar, o texto faz menção de um homem. Haviam muitas pessoas naquele lugar, mas a menção é a um homem. E nesse texto, no versículo 5, diz ali que esse homem estava há 38 anos enfermo. Ou seja, ele não tinha 38 anos, ele tinha mais do que isso. Há 38 anos ele se encontrava com uma enfermidade, e pelo que o texto menciona, era uma paralisia que ele tinha, porque ele não conseguia movimentar-se rapidamente, até porque ele fala mais tarde para Jesus que sempre os outros conseguem entrar antes, porque ele não consegue. E eu fico pensando a dificuldade desse homem. Ele também menciona que ele não tinha ninguém, que não tinha ninguém que o ajudasse, para que ele pudesse se locomover mais rapidamente até o tanque. Não tinha amigos, não tinha parentes, não tinha recursos, porque algumas pessoas que tinham dificuldades ou deficiências, muitas vezes tinham alguns servos que os auxiliavam em toda essa questão de movimentação. Mas ele mesmo disse: eu não tenho ninguém. E a gente para pensar nessa situação. Às vezes é fácil de falar, muitas vezes nós falamos em alguns textos, algumas narrativas, que o texto é curto, mas aqui está dizendo numa frase tão pequena, que há 38 anos, esse indivíduo estava doente, estava paralisado, não tinha como se movimentar, tinha muitas limitações por conta desse problema. E eu fiquei pensando que, dentre tantas pessoas hoje, muitos de nós também se encontram paralisados em alguma área da nossa vida. Paralisado em uma área em que nós não conseguimos fluir, nós não conseguimos dar a volta por cima, nós batemos naquela área e não conseguimos passar, nós não conseguimos vencer, nós não conseguimos superar e ficamos apanhando naquela área, e naquela área não conseguimos nos desenvolver, nos sentimos realmente paralisados. Não flui, não consigo, não anda para mim, essa área da minha vida não anda. E muitos de nós se encontram paralisados em alguma área da sua vida. E há muito tempo, ou há um bom tempo, tem tentado se movimentar nessa área e não tem conseguido. Se sente paralisado nessa área. E sabe, irmãos, às vezes muitas pessoas, depois de um tempo paralisado numa área, acaba aceitando essa condição, acaba aceitando que é assim mesmo, acaba aceitando que é desse jeito, é a minha sina. Alguns dizem assim: eu sou assim. E não vê perspectiva de mudança, não vê perspectiva de romper nessa área, de sair dessa paralisia nessa área. Nós olhamos para o exemplo de Jairo, que teve a sua filha enferma, e ele vai até Jesus, e ele procura que Jesus venha e intervenha na situação dele, e Jesus se dispõe a agir na vida dele. E quando eles estão indo a caminho até a casa de Jairo, nós vemos a família, os familiares vindo dizer para ele: olha, tua filha morreu, não tem mais jeito não,
aquela área da tua vida ali acabou, encerrou, não tem como mudar. É fim de linha nessa área da tua vida. Acabou. E quando as pessoas dizem isso, Jesus olhou para Jairo e disse só uma coisa bem pequenininha. Ele disse: creia somente. Foi a palavra de Jesus para ele. Duas vozes. Vozes dizendo: não adianta, fim de linha, essa área não vai mais dar certo, não vai funcionar, isso aqui acabou, não tem como andar nessa área mais, e vai se encerrar aqui. E agora ouvir quem? Mas Jairo preferiu ouvir a voz de Jesus. E ele chegou até a sua casa. E quando ele chegou lá, as pessoas estavam lá, porque a história é que a menina tinha morrido. E Jesus disse: a menina está dormindo. E as pessoas começaram a rir. Porque Jesus disse que a menina estava dormindo. Sabe, irmãos, e muitas vezes acontece isso, tem áreas na nossa vida que ficam paralisadas, e as pessoas não dão nenhum tipo de crédito ou apoio para que essa área realmente volte a funcionar. Elas deixam de acreditar que nós possamos realmente andar nessa área, que nós realmente possamos fluir nessa área. Poxa, quem daria crédito? 38 anos preso numa cama, paralisado. Talvez tivesse seus 50 anos, não sei, mas 38 anos doente, paralisado. Quem diria que esse homem poderia andar um dia e sair daquela situação? Mas quando Jesus entrou na casa de Jairo, com alguns discípulos, e saíram com a menina ressuscitada, o texto disse que aquele povo que riu, agora havia assombro neles. Porque Jesus estava ali com essa menina restaurada. Mas e se Jairo parasse no meio da viagem? Se ele tivesse dado ouvidos para as pessoas, se ele escutasse aquelas vozes que dizem: não adianta, acabou, não dá para mudar isso, você não vai mais fluir nessa área, você não sai mais dessa situação aí, ele teria perdido a sua bênção, ele teria perdido a sua vitória. E por isso nós não podemos desistir das coisas que Deus põe na nossa vida. Nós não podemos desistir diante das dificuldades que tentam nos paralisar e tentam nos impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Não podemos. E é isso que nós vemos na vida desse homem. Ele estava 38 anos doente, mas ele tinha esperança, porque ele estava lá, naquele lugar que ele ouviu falar que poderia haver uma possibilidade de cura. Ele estava lá, depois de 38 anos paralisado, ele ainda está lá num lugar, numa casa chamada Casa de Misericórdia, na perspectiva, mesmo no meio de uma multidão, de que em algum momento ele poderia sair daquela situação e poderia ser liberto dessa paralisia na sua vida. Sabe, é interessante a gente entender isso, e nós aprendemos com esse homem que nós não podemos nos conformar nas áreas que travam na nossa vida. Não podemos aceitar isso como se fosse assim mesmo. É isso mesmo, não tem jeito. E muitas pessoas ficam o tempo todo dizendo que não tem jeito, que não tem como, que não tem possibilidades, que não tem como vencer. Mas nós não podemos nos conformar com isso. Esse paralítico não se conformou com essa situação que ele vivia.
apesar de tantos anos, ele estar lutando com essa paralisia, ele não desistiu. Ele estava ali, ao lado do tanque, na expectativa de que ele pudesse chegar e ser realmente curado. Então não se conforme. Tem coisas que a gente começa a dar ouvido para as pessoas, que não vai funcionar, que você não vai conseguir, e mostra 1.500 razões para você acreditar que não tem jeito, que aquela área não vai fluir, que aquele casamento não vai dar certo, que aquele relacionamento não vai funcionar, que você não vai conseguir se libertar daquilo que te prende, que você vai ficar assim mesmo. Mas não aceite isso no teu coração. Jesus entrou nesse local onde havia 5 pavilhões cheios de pessoas, e ele foi nesse homem. O texto no versículo 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus viu e Jesus sabia. E é importante você entender que Jesus vê, e que Jesus sabe a minha história e a tua história. Às vezes você acha que ninguém vê, que ninguém se incomoda, que ninguém se importa. Deus vê, e Ele sabe o que cada um de nós vivencia dia após dia. Ele conhece o mais profundo de cada um de nós. E Jesus olhou para ele lá, e sabendo que ele estava ali há muito tempo, Jesus sabia, esse camarada tem sofrido há muito tempo, mas ele não está se conformando com essa situação, com essa paralisia na vida dele. E Jesus olhou e viu, e se aproximou desse homem. É interessante que quando você olha para a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, você vai ver sempre Deus sendo o defensor do órfão e da viúva, sempre defendendo o desamparado, sempre intervindo na vida daquele que é menos favorecido. E Ele estabeleceu leis desde o Antigo Testamento justamente para ter igualdade, para suprir as necessidades das pessoas, para amparar as pessoas que se encontravam em tempos de dificuldade e de crise. O Senhor sempre se preocupa com as pessoas que estão impossibilitadas, paralisadas em áreas da sua vida. E Deus se preocupa para que elas rompam com aquela área e possam avançar. Jesus viu Bartimeu quando todo mundo repreendeu ele, quando ele estava na rua gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parava para essas pessoas: chama ele aí, o que você quer? E ele disse: eu quero ver, eu quero enxergar. E ele passou a enxergar. Seja feita conforme essa fé que você tem. Ele viu a mulher samaritana. Ninguém conversava com mulher samaritana, nem com um samaritano homem, que dirá com uma mulher samaritana. Mas Jesus sentou lá e conversou com ela, e ministrou na vida dela. Jesus olhou para a mulher adúltera que tinha sido apanhada em adultério, e quando todo mundo quis apedrejar, ele disse: eu não te condeno, mas vai e não faça mais. Ele sempre estendeu a mão. Ele vê, e Ele sabe da tua luta, da tua angústia, da área que não se movimenta na tua vida, na área que você está emperrado, que você se bate, quer fazer andar e não anda, não funciona.
E é importante nós entendermos que Jesus veio para trazer vida, Ele veio para trazer abundância para nós. Ele veio para fazer a diferença, e nós precisamos aproveitar as oportunidades quando Jesus apresenta elas para nós. Então, diante de situações que estão paralisadas na nossa vida, primeiramente, meu querido, não se conforme com a situação, não aceite a derrota. Uma vez uma pessoa dependente de álcool, ele disse para mim: eu sou um adicto. E ele já tinha mais de 60 anos, e já tinha passado por várias casas de recuperação. E ele sempre dizia: eu sou um adicto, eu sou um dependente. E quando ele caía, ele dizia: eu sou um adicto, isso faz parte da minha vida, é natural. E um dia eu disse para ele: você não é um adicto, você se tornou um. Você não nasceu assim, você entrou nisso. E se você não nasceu assim e entrou nisso, você pode sair disso, porque você não é. Você se tornou, e você pode sair disso. Porque ele havia moldado a sua vida para viver como um adicto. E cair faz parte disso. E aceitou essa identidade. Mas qual a identidade que Deus nos dá? Qual a identidade que Deus deu para você, que deu para mim, que você lê na palavra, e Ele diz: você é isso, meu filho. E você vai ver que Deus nos deu uma identidade de mais do que vencedores em Cristo. Nós podemos vencer. Nós podemos romper as áreas que por alguma razão paralisou na nossa vida. Nós podemos ser restaurados nessas áreas, e essas áreas voltarem a funcionar plenamente na nossa vida. Nós não podemos nos conformar quando o mundo nos diz não, quando as coisas nos engessam e nos prendem. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para dominar sobre as circunstâncias, sobre os animais, sobre todas as coisas, em plena comunhão com Deus. Domine sobre isso, governe isso. E Ele nos chama para andar com Ele, para que nós possamos restaurar as áreas onde nós fomos engessados, para que nós possamos realmente voltar a dominar essas áreas, superar essas áreas, mover essas áreas que ficaram paralisadas por alguma razão na nossa vida. Então, não se conforme quando as coisas tentam impor um padrão negativo e destrutivo na tua vida que vai paralisar você. Você foi chamado para ser um vencedor no Senhor. Mas eu aprendo também mais uma coisa bem importante olhando para esse homem. Se eu quero romper com áreas de paralisia na minha vida, eu preciso me livrar da amargura e da incredulidade. Jesus fez uma pergunta para esse homem. Jesus sempre faz perguntas, né? E eu gosto demais porque as perguntas dele têm propósito. Todas as perguntas têm um propósito para que a pessoa se expresse e possa aparecer o que está dentro dela. Para que se possa perceber como a pessoa está enxergando aquela situação, o que está dentro do seu coração. E Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ficar são? É estranho fazer essa pergunta, né? Em 5 pavilhões cheios de pessoas, esperando o movimento das águas, esperando uma perspectiva para ser restaurado da sua enfermidade. E aí, por que Jesus pergunta para esse homem: você quer ficar são? Olha a resposta que ele deu. Ele diz: respondeu-lhe o enfermo no verso 7: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele respondeu a pergunta?
Não respondeu. Porque o olhar dele não estava na solução, estava nos empecilhos. Ele não fez que nem Bartimeu: você quer ficar são? O que você quer? Eu quero ser curado. Ali, ó, direto, no alvo. O que você quer? Eu quero ver, eu quero enxergar. O que você quer ficar são? Senhor, olha aí, eu não tenho ninguém me ajuda. Eu tento ir, eu tenho dificuldade, não consigo. Quando eu tento fazer, já foi outro. Ele não está olhando para a solução, ele está olhando para a impossibilidade. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós não olhamos para a solução, nós olhamos para a impossibilidade. Coitadinho de mim, eu estou assim porque o fulano fez isso. Eu estou nessa situação porque o fulano fez aquilo. Eu estou desse jeito porque ninguém me ajuda. Eu estou me batendo porque sempre tem um outro culpado. E você vê um homem amargurado. Não dá, não consigo, não tem jeito. Embora ele estivesse lá, naquele local, na casa de misericórdia, e acreditasse que haveria cura, que poderia ter a cura, no entanto, quando Jesus diz: você quer ficar são, ele olha o problema, ele olha as impossibilidades, as barreiras, os bloqueios, o que me impede de ser. Não vai dar por causa disso, não vai dar por causa daquilo, eu não consigo porque tem isso, eu não consigo porque tem aquilo, e embora eu esteja ali, eu não consigo confiar. E às vezes é exatamente isso que acontece conosco, porque nós estamos na casa de Deus, na casa onde Deus exerce misericórdia. A gente professa que Deus pode restaurar, que Deus pode todas as coisas na nossa vida, mas quando chega a hora de lidar com uma situação, nós ficamos achando os problemas e olhando para os empecilhos. Eu não posso por causa disso, eu não vou conseguir por causa daquilo, ninguém me ajuda. E a gente não consegue romper naquela área e continua preso. Há um texto aqui em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, quando o texto fala sobre a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria e Lázaro eram muito amigos de Jesus, e elas mandaram chamar Jesus quando ele estava doente. Mas Jesus não veio logo. Ele não veio logo. Ele demorou ainda 2 dias. E aí depois Jesus chega. E Marta sabe que Jesus está vindo, já vai correndo encontrar ele. E ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a ele, ele te concederá. Que profissão de fé bonita, né? Não estava, morreu, mas mesmo agora. Aí Jesus diz: o teu irmão ressurgirá. E ela diz: eu sei que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Mas Jesus diz: mas eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? Ela disse: eu creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que haveria de vir. Que coisa maravilhosa, que profissão de fé bonita. Mas quando Jesus vai em direção ao túmulo, e ele diz: tirem a pedra, o que ela disse? Sem chance, não dá, Jesus, já está cheirando mal, ali encerrou, não dá, abrir a pedra.
E às vezes nós entramos assim, a gente diz, faz uma profissão de fé muito boa, muito bonita, mas quando é conosco, quando a situação da impossibilidade está na nossa vida, nós olhamos e dizemos: não dá, ali não dá, não tem como, ali já está cheirando mal, não tem como fazer movimentar isso, ele morreu. Mas ela não tinha professado que Jesus era a ressurreição e a vida? Que tudo que Jesus pedisse ainda nesse momento ele faria? E que ela cria nisso? No entanto, na prática, no momento necessário de usar essa fé, por vezes nós vacilamos. Nós não conseguimos pôr essa fé em movimento, e muitas vezes entramos no momento em que passamos a ficar amargurados e culpamos os outros por conta da nossa situação. Elias foi assim, enfrentou os profetas de Baal, fez coisas extraordinárias, desceu fogo do céu, venceu os inimigos, mas chegou num momento da vida que Jezabel disse: eu vou matá-lo, e ele não vai viver. E ele amargurou-se, não dá mais, paralisou o ministério do homem, deixou seu servo na altura do caminho e diz: ó, pode ir embora, viver tua vida aí. Foi para o deserto, se isolou e disse: eu quero morrer. Aí Deus manda o anjo lá, fala com ele: e aí, Elias, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, estão matando os teus profetas, agora estão tentando me matar também, eu estou sozinho. Entrou na amargura, e isso paralisou a vida dele, e ele deitou debaixo de uma árvore e quis morrer. Nós sabemos que Deus motivou ele através de um anjo, e ele depois entrou na caverna e mais uma vez: o que você está fazendo aí? Ah, eu estou sozinho, mataram os teus profetas, estão tentando me matar agora. Perdeu a capacidade de se mover e ficou paralisado na sua caminhada. E o Senhor disse: não, você não está enxergando direito, eu tenho mais de 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, você não está sozinho, eu tenho coisas para a tua vida, eu tenho áreas para você trabalhar, você vai à frente, você vai ungir um rei, você vai levantar um substituto para a tua vida não acabou não, tem caminhada para frente, tem coisas para ser feitas. Mas às vezes o povo de Deus fica amargurado, fica achando culpado, fica achando que está sozinho, como esse homem: eu estou sozinho, eu não tenho ninguém que me ajude, não dá, a minha força é muito pequenininha, eu tento me movimentar, mas não dá para chegar lá. Então não deixa que a amargura entre no teu coração, não fique transferindo, botando culpados por conta da situação que você vive hoje. Mas coloque a tua fé em ação. Lucas capítulo 5, versículo 4 diz assim: aconteceu, no versículo 1 em diante diz: aconteceu que ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu que se lhe afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar e lança as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Olha que interessante. Às vezes nós olhamos a impossibilidade. Pedro era pescador. Os outros eram pescadores. Estavam de manhã lavando as redes, porque pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Jesus ensina, entra no barco, ensina, e depois de ensinar diz: agora vai mais para o lado fundo e lança as redes. E Pedro argumentou: de fato, nós pescamos a noite inteira, nós pescamos no melhor horário e não pegamos nada. Nós, como profissionais, fizemos tudo certinho e não deu nada. Mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E nós vemos o assombro aqui, o avanço aqui, a superação aqui, porque eles resolveram tomar uma atitude sobre a palavra de Deus. Muitas coisas vão dizer não para nós, muitas coisas vão paralisar nossas vidas e vão tentar impedir de vivermos na plenitude do que Deus tem para nós. Mas o povo de Deus precisa, sob a palavra de Deus, lançar as redes. Por causa do que Deus diz, se posicionar. Por causa do que Deus fala, tomar atitude, ainda que como um profissional você veja que não há possibilidades. Mas pela palavra do Senhor, me posicionando por ela, nós podemos experimentar coisas extraordinárias da parte de Deus. Então não deixe que a amargura, que o ressentimento entre no teu coração e que a incredulidade acabe tomando conta do teu coração. Mas pela palavra de Deus lance as redes, fundamentado nos princípios de Deus lance as redes. E é isso que Jesus diz para esse homem. Na hora que Jesus diz: você quer ficar são, ele não olha para a cura, ele olha para os problemas. Ele diz: tem muito problema para que eu consiga isso. Mas o que Jesus disse para ele? No verso 8 ele diz: levante-se, tome o teu leito e ande. Levante-se. A palavra levante-se significa se erguer da posição de desânimo, acordar, ficar em pé, tomar atitude de ação, de enfrentamento. Levante-se. Tome uma posição. Se erga dessa posição. Pegue o teu problema, a tua cama, e caminhe. Se movimente. Deus espera que nós nos levantemos e enfrentemos os problemas que estão nos paralisando. Muitas vezes nós fugimos deles. O problema surge, nós experimentamos, não conseguimos, ficamos paralisados ali e a gente foge, achando que não vai ter mais o problema. Aquela área não foi vencida, aquela área não foi superada, a gente vai levar isso junto. E o chamado do Senhor é para que a gente se levante e enfrente o problema. A gente tome esse problema. No caso do paralítico, a sua cama, por onde ele ficou tantos anos, e andasse, e se movesse. Deus sempre está mandando as pessoas se levantar. Quando o desânimo bate, quando surge um empecilho, e a pessoa se sente impedida, paralisada de ir, Deus sempre deu essa voz de comando: levante-se, tome uma atitude, enfrente isso.
eu vou com você. Para Abraão, por exemplo, quando Deus prometeu a terra prometida lá, Ele disse: levanta e percorre essa terra, desde o rio tal até o rio tal. Essa terra que você vai caminhar e pisar, olhe bem, porque essa terra eu estou dando para você. Caminhe por ela, ande nela. Os irmãos sabem que nós formamos uma associação aqui da igreja e nós recebemos um terreno de 100 mil metros. E nós sempre estamos indo lá no terreno. Tem muito mato ainda, mas nós já conseguimos caminhar de um lado para o outro e de um canto para o outro, entre as divisas. E já vamos enxergando, ali é a lagoa onde nós vamos fazer os batismos. Ali é a horta onde vai estar o pomar e a horta. Aqui vai ser o centro-dia para atender os idosos, olhando de frente para aquele mato lá, que nós vamos tirar todo aquele mato de baixo, vai ficar só as árvores, vamos fazer aqueles bancos ali, ó. Percorra a terra, caminhe nela, porque eu vou dar isso para você. É interessante a gente andar, irmãos, ainda literalmente no plano físico não está lá, mas nós já enxergamos as coisas olhando ali, e caminhamos em cima daquele lugar olhando. E isso é importante nós fazer, fundamentado numa palavra do Senhor para a nossa vida. A Josué ele disse a mesma coisa: Moisés morreu, a terra está aí, agora levante-se, porque você vai entrar e vai possuir esse lugar. Só que seja forte, seja corajoso, enfrente isso, não tenha medo, não se atemorize, só faça uma coisa: cuide de fazer conforme está escrito, e você vai ser bem sucedido no que você realizar. Medite sempre na minha palavra para fazer do jeito que eu te ensino, e a bênção vai ser com você. E esse é o desafio da parte de Deus para a nossa vida. Tem muitas áreas que precisam ser rompidas, que precisam ser conquistadas, que terão grandes obstáculos, grandes gigantes na nossa vida, mas a orientação é: se levante, encare a situação, ande, caminhe na direção que eu te dou, e eu vou junto com você. Agora, se preocupe em fazer conforme eu te ensino, faça do meu jeito, siga a minha orientação, e eu vou junto com você. Em qualquer área da nossa vida vai ser assim. Muitas vezes nós queremos romper numa área da nossa vida que está travada, parada e não anda, mas nós ficamos esperando que alguma coisa mágica aconteça, e a gente não medita na palavra do Senhor para ver o que está escrito, como é que eu lido com isso, o que o Senhor me dá de conselhos na sua palavra nesse campo, para que eu faça conforme está escrito, e então clame a presença dEle para ir junto. E a gente não faz do jeito de Deus, às vezes faz bem na contramão de Deus e quer a intervenção do Senhor. Deus quer que a gente enfrente, que a gente se levante, mas que a gente faça do jeito dEle, da forma que Ele ensina, e a gente caminha. A Moisés, o Senhor deu uma direção. Nós conhecemos muito bem o texto. Deus disse para Moisés e para o povo que estava escravo no Egito: leva esse povo até o monte Sinai para me adorar. Havia uma direção? Havia. Eles sabiam o que Deus queria? Eles sabiam o que Deus queria, que eles fossem até o monte Sinai. Mas para chegar até o monte Sinai haveria muitas dificuldades. E chegou o momento em que eles se depararam com o mar. E o que Moisés foi fazer? Ele foi orar. E Deus disse: por que você está orando? Você já sabe o que tem que fazer.
Eu já dei a orientação. Eu disse para vocês ir para o Monte Sinai. Mas e o mar? E o mar? O mar é problema de Deus. Se você caminhar na direção que Deus dá, os empecilhos que você não é capaz de superar, Deus vai removendo. E por isso Deus disse: por que você está orando? Você já sabe. Tem muitas coisas que nós ficamos orando para Deus, lamentando: Senhor, olha aqui, olha ali. Primeira coisa que você tem que saber é a direção de Deus. Deus está nesse negócio? Deus está nesse negócio. Então os empecilhos vão ser coisas que Deus vai remover no caminho. E Deus precisou dizer para ele: viu, agora não é momento mais de orar, porque você já sabe, você já conhece a minha vontade. É tempo de andar, de se levantar e andar, ir na direção que Deus tem para mim e para você. E aí ele se levantou e ergueu o cajado, e o mar se abriu. Porque se levantou para caminhar na direção que Deus estava dando. Então levante-se. Não fique lamentando, não fique culpando as pessoas porque aconteceu. Não fique focando o problema, foque a solução e busque em Deus o que fazer, o conselho de Deus, a direção de Deus, o que a palavra de Deus te diz para fazer. Respalde a tua caminhada pela palavra de Deus e Ele garante que nós seremos bem-sucedidos. Nós vamos chegar lá. E nós vamos romper nessa área que está paralisada na nossa vida. Essa foi a orientação do Senhor. Ao ouvir essa palavra de Jesus, o paralítico sentiu entrar nele isso. E imediatamente ele se pôs de pé. Pegou a cama e começou a andar. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele parou de olhar para a circunstância que estava acontecendo, para a incapacidade e impossibilidade. Ele olhou agora para a solução e se pôs de pé. Pegou o problema, que antes era um problema, e começou a caminhar. É importante nós nos posicionarmos ao Senhor, irmãos, para que nós possamos romper nessas áreas que estão travadas na nossa vida. Mas uma última lição que eu gostaria de lembrar e de refletir com vocês aqui na vida desse homem, é o que o Senhor disse para ele depois que ele foi curado. Ele foi curado e foi para o templo. E Jesus encontrou ele lá no templo. Ele estava lá, andando. Tinha rompido com a paralisia de 38 anos. Estava lá. E no capítulo 5, só um pouquinho aqui. No versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós sabemos que as doenças não são, todas as doenças não são consequência de pecados pessoais imediatos. Mas todas as desgraças que enfrentamos, inclusive as doenças, ocorreram pela entrada do pecado no mundo. E é bem verdade que muitas das nossas impossibilidades hoje, muitas das áreas das nossas vidas que estão paralisadas hoje, decorrem de prática errada que nós fizemos, de pecados que nós cometemos. Não ouvimos o conselho de Deus nas finanças, passamos do limite, paralisa a nossa vida naquela área. Não respeitamos alguns princípios do Senhor,
fazemos excessos, temos problemas de saúde. E Jesus, ao parar de falar com esse homem, ele diz: cuide da tua vida, cuidado com o pecado, porque o pecado traz grandes desgraças para o ser humano. Tudo que nós sofremos de mal foi consequência do pecado ter entrado no mundo. Embora nem toda doença procede disso, mas nós sofremos por causa disso. E se nós não levarmos a vida a sério, irmãos, nós vamos sofrer muitas áreas de paralisia na nossa vida, por fazermos as coisas do jeito que não é o de Deus, por fazermos do jeito que vai bloquear, do jeito que vai emperrar, do jeito que vai travar a nossa vida. Nós não sabemos o que houve na vida desse rapaz e nem do que se tratava, mas o fato é que Jesus, quando encontrou ele, disse: cuidado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Viva uma vida de santidade. Busque andar nos conselhos de Deus. Busque trilhar pela orientação da palavra de Deus. E Deus vai nos abençoar e vai nos liberar em muitas áreas da nossa vida que possam estar emperradas e travadas. E muitas dessas áreas vão deixar de ser travadas se nós levarmos a sério o princípio de cuidado com o pecado, porque ele pode te amarrar, ele pode travar a tua vida, ele pode prender você e pode te paralisar. Então leve isso a sério. Eu queria orar com você nessa hora. Queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Naquele dia, Jesus fez uma pergunta para aquele homem que estava paralisado, de forma literal. E essa mesma pergunta é feita para nós hoje. Para muitos que se sentem paralisados em algumas áreas específicas da tua vida, a pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? O que você responderia a essa pergunta? Eu não posso, eu não consigo, os outros não me ajudam, a culpa é do fulano. Como é que você responderia isso? Com esse homem paralítico, nós aprendemos que para ser curado nós precisamos não nos conformar com a derrota. Nós precisamos realmente enfrentar a situação. Mas nós precisamos nos livrar da amargura, do ressentimento com as pessoas, das mágoas que ficamos no coração contra esse, contra aquele. Nós precisamos nos livrar de ficar culpando os outros pela situação que estamos vivendo hoje. E precisamos deixar de ser incrédulos. Nós precisamos tomar atitude de fé, de enfrentar a situação, de se levantar, como disse Jesus: levante-se, não fique olhando para o problema, não fique se queixando, não fique culpando os outros, levante-se, pegue esse teu problema e comece a andar, comece a caminhar na direção que a minha palavra te dá, na direção que eu te ensino. Faça do meu jeito e você vai ser abençoado, onde quer que você for, as barreiras vão cair, os problemas vão ser superados. Não esqueça, trate do pecado, para que não te suceda coisa pior. Trate do pecado para que ele não te amarre, para que ele não te trave, para que ele não te impeça de fluir na plenitude do que Deus tem para o teu coração e para a tua vida. Eu queria orar com você nessa hora, e queria que você levantasse a sua voz ao Senhor, e falasse com Ele. Fique em pé, vamos orar. Deus conhece a tua luta. Lembre-se que Ele vê e que Ele sabe do quanto de tempo você enfrenta isso ou aquilo, assim como Ele viu e sabia da situação daquele homem. Ele sabe do que você enfrenta, do que você está passando nesse momento.
Mas vamos orar ao Senhor, e se proponha a não aceitar, não se conformar com a derrota. Se proponha a se livrar da amargura no teu coração agora, enquanto você fala com Deus. Se proponha a pôr a fé em ação, a não crer na impossibilidade, mas crer que tudo é possível no Deus Todo-Poderoso. Levante-se e enfrente essa situação, não fique fugindo, não fique escapando. Ande na direção que Deus dá. Siga a orientação de Deus, e a graça de Deus vai romper os padrões que engessam tua vida. Pai Santo e Poderoso, nessa noite nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Sabemos que o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou para dominarmos sobre as circunstâncias, sobre as coisas que surgem diante de nós, para que andássemos com o Senhor e pudéssemos superar tudo isso. Mas nessa noite nós te pedimos, Deus, ajude cada um dos teus filhos a lidar com essas circunstâncias que engessam, que prendem e que travam. Ajuda os teus filhos a soltar, ó Deus, do coração tudo aquilo que prende, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que condena os outros, que julga os outros, Pai, que culpa os outros. Ajuda os teus filhos a realmente, Deus, a se levantar, a caminhar na direção do problema, a enfrentar a situação e superar ela, a não fugir dela, Senhor, porque não tem como vencer um problema do qual nós fugimos. E assim que cada um de nós possa tratar do pecado em nosso próprio coração, de maneira consciente, de maneira correta, de maneira coerente, Deus. Porque o pecado, em última instância, sempre vai trazer engessamento e paralisia na vida das pessoas. E o Senhor não quer que sejamos paralisados, mas que nós avancemos, que nós conquistemos, que nós cheguemos aonde o Senhor planejou para que nós chegássemos na nossa geração. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nessa noite, Pai, e queremos pedir a Tua graça, queremos pedir o Teu favor, queremos pedir o agir do Teu Espírito no nosso coração, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Amém, meu querido. Faça o que a palavra de Deus te ensina. Deus não quer ver você travado, amargurado, ressentido, encolhido, isolado, sozinho, como esse homem disse que se sentia. Mas Ele quer ver você andando. Ele quer ver você de pé, tomando conta desses problemas, enfrentando eles e andando e vencendo para a glória do nome dEle, amém? Glória a Deus.